Boa noite a todos, alunos, estudantes da sala A. Neste vídeo vou tentar explicar um pouquinho de ligações químicas, sejam elas iônicas, sejam elas covalentes. Veja bem, a ligação iônica é aquela que envolve a combinação entre íons e envolve, pois, uma transferência de elétrons de um átomo para o outro. A gente dá como exemplo de ligação iônica a formação do cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha. Observe vocês que a formação do sódio, do cloreto de sódio, se dá quando o sódio doa um elétron para o cloro. Como é que se dá isso? Se eu fizer a distribuição do sódio, distribuição dos elétrons, olha para você ver, 281. Eu observo que ele tem um elétron na última camada. Logo, sua valência é mais 1. E o cloro, ao distribuir os elétrons, você observa que ele tem 7. Sua valência é, pois, menos 1. Por que isso? Porque o cloro, para ficar estável, ele precisa ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele fica com 8. Olha para você ver. E o sódio, para ficar estável, basta perder um elétron. Quando ele perde esse elétron, ele fica com 8. Então, os dois, ao se combinarem, adquirem estabilidade. Então, se a valência do sódio é mais 1, vai combinar com o cloro, que é menos 1. Correto? Então, observe que ocorreu uma transferência de um elétron do sódio para o cloro, para a formação da molécula de cloreto de sódio. Um segundo exemplo. Se eu pego o magnésio, Mg, eu observo que a valência dele aqui, ó, essas duas bolinhas azuis, é 2. É mais 2, por quê? Ele não tem 12 elétrons. E a distribuição do magnésio é 2, 8, 2. Esses dois últimos aqui, eles podem ser doados. Mas ele está combinando com quem? Com o cloro. Qual que é a valência do cloro? Menos 1. Então significa que o cloro só pega um elétron. Por isso que o magnésio precisa se combinar com 2 cloros. Logo, magnésio 2 mais 2 cloros menos forma MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Então, o magnésio tem valência mais 2. Ele transfere seus 2 elétrons para o cloro. Cada cloro pega 1. Por isso que a ligação também é iônica. Veja esse exemplo. O alumínio. O alumínio ele tem 13 elétrons. A distribuição dele é 2, 8, 3. Se ele tem 3 na última camada, para ficar estável, ele precisa perder esses 3. Pode perder. Mas ele vai combinar com quem? Com o flúor. Qual que é a valência do flúor? Se o flúor tem 7, tem 9 elétrons, a distribuição dele é 2 e 7. Para ele adquirir estabilidade, ele precisa de quanto? 1 só. Então, o alumínio que tem 3 vai doar um elétron para um flúor, o outro elétron para outro flúor e o terceiro elétron para um terceiro flúor. Por isso que o Al3+, valência 3 positivo, vai se combinar com 3 átomos de flúor, cada flúor pegando um elétron. Por isso que forma essa molécula AlF3, fluoreto de alumínio. Ligação iônica, por quê? Porque envolveu transferência de elétrons de um átomo para outro. Agora veja esse exemplo aqui. O NH3. Qual que é a valência do nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada, essas verdes aqui, ó. Então a valência dele é menos 3. Ele precisa de 3 para completar 8. E o hidrogênio? É menos 1. Ele precisa de 1.
Mas veja bem, o hidrogênio não pode perder o seu elétron, ele precisa compartilhar. Aí muda a ligação, já passa a ser covalente. Por quê? Não houve transferência. Então, quando o hidrogênio pega o seu elétron em azul, compartilha com o nitrogênio, aqui tem a primeira ligação covalente, ó. Aqui tem a segunda e aqui tem a terceira. Então, o NH3 é resultante da combinação de um nitrogênio, valência menos 3, com 3 átomos de hidrogênio, cuja valência é menos 1. Então, por isso que dá o NH3. O nitrogênio fica com 8, ó, 2, 4, 6, 8, e o hidrogênio fica com 2. Ambos ficam estáveis, mas a ligação recebe o nome de covalente. Veja esse exemplo aqui. A formação do CO2. CO2 nada mais é do que um átomo de carbono, cuja valência é mais 4, com um átomo de hidrogênio, de oxigênio, cuja valência é menos 2. O oxigênio precisa de 2 elétrons para se completar. Se ele pegar 2 elétrons seus e compartilhar, olha aqui a primeira ligação, a segunda ligação. Quando ele compartilha 2 pares de elétrons com o carbono, ele completa, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8. O carbono, por sua vez, ele precisa de mais um oxigênio para se completar. Olha lá, compartilha 2 elétrons, 2 pares de elétrons com outro oxigênio, por isso que fica carbono mais 2 oxigênio forma o CO2, o dióxido de carbono. Aí ele aqui de novo, olha, o carbono, a valência mais 4. Aí ele precisa de quantos hidrogênios? 4, porque a valência do hidrogênio é menos 1. Então, olha aqui um par compartilhado, outro par compartilhado, outro par compartilhado e um quarto par de elétrons compartilhados. Por isso que o carbono fica com 8, olha lá, 2, 4, 6, 8. E o hidrogênio com 2 em cada um deles. E eles ficam estáveis. Da mesma forma é o flúor, que tem 7. Quando ele compartilha esse par de elétrons aqui, ó, em vermelho, ele vai ficar estável, mas vai formar a molécula F2. F menos com F menos vai dar F2. Ambos precisam ganhar. Então, como eles não têm como pegar do outro, eles compartilham. Por isso que a ligação é covalente. Neste exemplo, Cl2, mesma coisa. A valência do cloro é menos 1. A valência do cloro é menos 1 sempre. Ora, eles vão compartilhar um par de elétrons aqui, ó. Essa é a ligação covalente, ó. Compartilhando esse par de elétrons. Esse par nem é do cloro de vermelho, nem é do cloro de azul. É de 2. São de ambos. Então, 2 cloros compartilham um par de elétrons por ligação covalente. Na formação da molécula de água é a mesma coisa. Pega o oxigênio. Ó, a valência dele é menos 2, porque ele tem 6 elétrons na sua última camada. Olha a cor cinza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele compartilha um par de elétrons aqui, ó, ele fica com 7, não está completo. Ele precisa de outro hidrogênio. Aí ele compartilha aqui, ó, com outro hidrogênio, fica com 8. Por isso que a molécula é chamada de H2O. Um oxigênio combinado com 2 hidrogênios. E que ligação é essa? Covalente, porque não ocorreu transferência de elétrons. Beleza? Compartilhou as valências, por isso que é covalente. E este aqui é a mesma coisa, formando a formação do ácido clorídrico, um gás de cheiro forte, altamente corrosivo e que dá muito acidente em laboratório. Ele é formado pelo compartilhamento de um par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro aqui, ó. Aqui, ó, hidrogênio e o cloro. Olha o par de elétrons compartilhado aqui, ó. Mesma coisa. Então, esses são exemplos de cloro, do ácido clorídrico, que tem pessoas que têm acidentes com isso. Valeu? Viram a diferença em covalente e iônica? Iônica, transferência. Toma, é seu, não é meu mais. Covalente, não. Vamos compartilhar. É nosso.